Giselena, do canal Caminhos da Luz, e hoje eu tô aqui pra gente conversar como descobrir o seu caminho, com a ajuda assim das terapias integrativas energéticas. Mas antes, deixa eu te pedir aquele favor, não esquece de dar o teu like e ativar o sininho para você receber qualquer vídeo que eu posto aqui no canal. Eu tenho colocado vídeo toda semana e já comecei as minhas lives também aqui no YouTube. Já saiu a primeira e brevemente está saindo as próximas. Então, não te esquece, ativa o sininho, te inscreve no canal se você gosta de ouvir sobre autoconhecimento, missão de vida, propósito de vida e também sobre emoções. Então, o nosso assunto de hoje é como descobrir o seu caminho, como descobrir aquela missão de vida, aquele propósito. Você está precisando descobrir o seu caminho? Está precisando descobrir qual é o seu propósito? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar algumas formas da gente chegar a esse caminho e ao nosso propósito e ideal de vida. E eu tenho certeza que você já sentiu que está precisando encontrar um caminho, que você já se sentiu perdido na vida ou até com algumas opções, mas não sabe qual escolher. Como que eu sei disso? Porque comigo também já foi assim. Eu também já fiquei indecisa por opções, ou pior ainda, achava que não tinha opções. E com o tempo isso foi mudando. Com as descobertas que eu fiz, isso foi mudando, isso foi acontecendo coisas novas na vida. Só que eu tinha uma certeza, a única coisa que eu queria era construir um mundo melhor, era fazer um mundo melhor, mas principalmente ajudar outras pessoas. E queria um mundo diferente, eu queria coisas diferentes, eu queria descobrir respostas, talvez, para aquelas perguntas. Por que as coisas são assim? Por que funciona dessa maneira? E foi assim que eu fui fazendo o meu caminho. Eu até cheguei a pensar que eu queria ser médica, né? Cuidar de pessoas, ajudar outras pessoas, ser médica, psicóloga. Mas, na verdade, eu nem tentei entrar em faculdade nenhuma, tá? Eu até acho que a resposta disso tudo, né? O porquê que eu não tentei entrar em faculdade, porquê que eu não cheguei a tentar fazer medicina, tinha uma criança aí no meio, né? Achava que eu não era tão capaz, assim, de fazer uma faculdade ou até de passar num vestibular concorrido. Mas esse desejo de ajudar o outro, de querer ver as coisas melhores, isso sempre foi da minha essência, da minha natureza. E foi aí que eu comecei a trilhar o caminho do autoconhecimento. Na verdade, de me conhecer mesmo, né? O autoconhecimento é a gente se conhecer. E esse era o caminho que eu trilhava. Me autoconhecendo, eu descobria mais ainda a vontade de ajudar o outro e também de querer fazer algo diferente. Para isso, eu buscava técnicas, formas de encontrar essas respostas que me angustiavam. E com o tempo, as coisas foram ficando mais claras, as coisas foram se ajeitando. Sabe aquela história, as melancias se ajeitam no andar da carruagem? É exatamente o que aconteceu comigo. E tenho certeza que acontece com muita gente que entra nesse caminho do autoconhecimento, que entra nesse caminho da busca por respostas. Claro que no primeiro momento eu não sabia direito o que era, eu não entendia como funcionavam as coisas, o que eu queria na verdade, porque as opções existem e continuam existindo ainda. A gente tem infinitas possibilidades. Se pensarmos fora da caixa, a gente consegue ver vários caminhos, várias opções de trabalho, profissão, de vocação. Então, isso é com o tempo que a gente vai buscando esse autoconhecimento e a gente vai desenrolando esse nosso caminhar. E aí vem uma pergunta que sempre se confunde: caminho espiritual ou caminho profissional? De qual caminho tu tá falando, Cristiane? Na minha vida, para mim, as coisas acabaram se confundindo. E eu acredito que é um pouco disso para todo mundo. Porque quando a gente entra num caminho de busca profissional e a gente acaba, digamos, trilhando a trilha do autoconhecimento, a gente acaba, na verdade, se descobrindo e vendo que algumas coisas técnicas de espiritualidade, elas acabam se juntando. E foi isso que aconteceu comigo. E querendo ou não, esse é o caminho do autoconhecimento, é o caminho da motivação também. Para muitos, eu sei que é difícil a gente definir ou não confundir com espiritualidade ou com religião,
Mas o que eu falo aqui é da espiritualidade. E eu não tenho medo nenhum de dizer que é isso mesmo, porque na verdade a gente descobre a força em nós, o poder em nós. E nessa descoberta de poder em nós é que a gente acaba entrando no autoconhecimento, se conhecendo, a gente acaba descobrindo esse poder em nós. E esse poder que está em nós é o mesmo poder que às vezes a gente busca na religião, mas a gente descobre que ele está em nós. Independente se você tem religião ou não, você pode trilhar esse caminho de busca espiritual, que é um caminho de evolução, é um caminho de um mundo melhor. Na verdade, o que eu sempre escolhi foi ter consciência, clareza do que eu queria. Na verdade, essa era a minha busca, clareza do que eu queria. Mas eu sempre escolhi por isso também, por ter essa clareza, por ter essa consciência do que eu queria e por querer buscar, por estar buscando coisas novas. E a gente precisa, sim, buscar uma direção, buscar uma orientação melhor, buscar uma vida melhor e, com certeza, uma profissão melhor. Porque muitas vezes a gente faz a pergunta, né? A gente entra no caminho fazendo a pergunta. Eu não estou tendo um emprego legal, eu não estou tendo uma profissão legal, eu quero algo melhor do que isso, do que eu tenho hoje. E aí a gente entra na trilha, ou que muitos conhecem por aí, como jornada do herói. Eu chamo pra, né, a gente não confundir, eu gosto de chamar de trilha do conhecimento, ou trilha da nossa evolução, o nosso caminho de evolução. Um conceito, só pra gente esclarecer também essa questão de trabalho ou não, que eu gosto muito. Trabalho é um conjunto de atividades realizadas, esforço feito por indivíduos que buscam alcançar uma meta. Essa é a definição de trabalho segundo o dicionário. É ou não é um caminho espiritual? A gente não busca a nossa meta de evolução? É ou não é uma busca espiritual e também profissional? Busca de um propósito de vida, ela é sim uma busca de evolução, de sermos um ser humano melhor. Um sentimento que temos quando as coisas não vão bem é a sensação, a vontade de que a gente consiga torná-las melhor. E isso é a nossa meta na vida, nessa trilha do autoconhecimento. Como é que a gente descobre se está nessa jornada, nessa trilha do conhecimento ou não? Muitos gostam, né? Eu já falei um pouco antes do vídeo, da chamada jornada do herói. E aí, qual é os passos da jornada do herói? Pode ser a jornada do herói, mas para não romantizarmos tanto, não ficar tanto herói, né? É a nossa trilha de evolução, a nossa trilha de conhecimento. Porque eu já vou avisar você, ela não acaba, ela só chega a um outro nível. O primeiro passo dessa trilha é a inquietação, a dor que a gente tem. Vamos lá no exemplo prático? Eu estou em um trabalho que eu não gosto. Então essa é a minha dor, essa é a minha dificuldade, podemos dizer assim. Identificando essa dor, a gente se põe a andar, a caminhar, como eu gosto de falar. E nesse caminhar, às vezes o chamado de um amigo, a indicação de um amigo, um vídeo que a gente vê na internet é o nosso chamado, é aquilo que nos põe nessa caminhada, é aquilo que nos faz dar o próximo passo. Então, uma palestra que você assiste, um vídeo que você vê na internet, uma conversa com um amigo, qualquer coisa nesse sentido pode ser esse chamado, que é o nosso segundo passo da nossa trilha do autoconhecimento. Depois dessa palestra, depois desse vídeo, depois desse chamado, a gente começa a dar os primeiros passos, vai em busca de outras informações, porque a trilha é longa, o caminho é longo e a gente só faz esse caminho caminhando. Só que tem percalços nesse caminho, como todo bom caminho tem percalços. E como pode ser o percalço de um caminho do autoconhecimento? As frustrações, os desejos não correspondidos, os desafios mesmo do caminho, as coisas que não acontecem como a gente gostaria. Isso são os desafios do caminho, até a entrega final. E aí que vem um ponto muito importante. A entrega nem sempre é o fim do caminho, eu repito, porque às vezes, como eu disse já, é o próximo nível. Mas é um momento chave para a gente identificar essa entrega final, é um momento chave onde a gente percebe mudanças na nossa vida. Pode ser mudança de crenças, mudança de pensamentos mesmo, já não tem aquela insatisfação tão grande. Pode ser uma mudança de vida, alguma coisa que a gente conseguiu
mudar na nossa vida mesmo, um relacionamento que não estava dando certo, a gente muda esse relacionamento, aquele emprego que a gente não gostava, a gente procura algum outro emprego, a descoberta de uma nova profissão, de uma nova possibilidade mesmo, por que não para nossa vida? Mas como é que eu encontro esse caminho afinal? Como é que eu encontro realmente isso? Eu encontrei através das terapias integrativas energéticas. Porque nessas terapias, nessas técnicas, várias técnicas que existem por aí, a gente consegue trabalhar as nossas emoções, a gente consegue fazer essa trilha do autoconhecimento. Eu sei que tem muita gente que pode pensar, mas eu vou ter que procurar um terapeuta, um psicólogo, vou ter que fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que sim. Vejo esse caminho como verdadeiro, como o único caminho. Porque às vezes a gente não consegue fazer sozinho. Talvez nesse meio do caminho a gente vai encontrar aqueles desafios que eu falei lá no início, os percalços do caminho, e a gente não consegue passar por eles sozinhos. A gente vai precisar de uma ajuda. Se você acha que não precisa, que tá tudo bem, beleza. Continue essa caminhar. Mas eu tenho certeza que o seu processo vai acelerar, vai andar muito mais rápido se você deixar, né, deixar de lado essa não precisa de ninguém e buscar um profissional, buscar a ajuda de uma pessoa que realmente possa te ajudar a seguir esse caminho, a trilhar esse caminho. Possa buscar alternativas mesmo. Que, como eu falei, há infinitas possibilidades no mundo. E o mundo de hoje está cheio de técnicas, de caminhos diferentes, de formas diferentes para a gente encontrar a nossa, aquela que cabe com a nossa energia e seguir por esse caminho e acelerar esse processo e ter uma vida muito mais feliz. Então, o recado de hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like amigo aí embaixo do vídeo, compartilhar com alguém que está precisando ouvir essas palavras, né? Ou até com alguém que de repente precisa dar esses passos. Aí, esteja ele no primeiro passo, seja essa pessoa no primeiro passo, ou esteja essa pessoa nos desafios do caminho dela. Porque todos temos desafios e esse caminho não acaba, a gente só sobe de nível. Qualquer coisa, pode me chamar, né? Deixa seu comentário no vídeo ou me chama que a gente conversa. E também tem o blog caminhosaluz.com.br, onde lá eu também posto artigos sobre esses assuntos. Então, um grande abraço, até a próxima e muita luz no seu caminho.